anos, a periferia vem demonstrando um considerável potencial de empreendedorismo. Em meio à crise provocada pelo novo coronavírus, as regiões mais distantes do centro provaram esse potencial para movimentar a economia e gerar empregos. Por isso, o Alesp Conecta de hoje recebe as empreendedoras Letícia e Aline Xavier para contar um pouco sobre as dificuldades e conquistas em iniciar o próprio negócio. Meninas, sejam muito bem-vindas à Rede Alesp. Muito obrigada, a gente está muito feliz, é uma honra participar. Lembrando aí ao telespectador que elas estão sem máscaras e estão uma do lado da outra porque são irmãs e estão na mesma casa, então não tem problema. Mas para começar aí a nossa conversa, eu queria saber como que surgiu a ideia do próprio negócio e quais eram as perspectivas de vocês nesse começo. Bem, a Bololândia ela surgiu em 2016, foi um projeto que a gente criou na universidade. A gente fez faculdade no Senac São Paulo, eu me formei em marketing, Aline em eventos. A gente criou a ideia de um e-commerce de bolos e escreveu numa competição interna do Senac, que se chama Empreenda. E dentre 500 e pouquinhos projetos, a gente ficou em terceiro lugar. Desde então, a gente abriu o CNPJ e deu continuidade à empresa. Complementar alguma coisa, Aline? Então, a gente sempre teve, né, essa vontade de empreender, de ter o nosso próprio negócio. E com o projeto da faculdade, que foi o Empreenda, abriu uma porta para a gente realmente tirar a ideia do papel e colocar em prática, né? E foi a partir dessa competição que a gente ganhou, né, teve mais um gás de realmente abrir o nosso próprio negócio, que conseguimos conciliar, né? No começo, a gente trabalhava com encomendas para conhecidos, amigos, e com o tempo, né, a gente foi realmente vendo que daria certo, e aí a partir disso a gente ainda, né, trabalhávamos registradas, cada um com seu emprego, né, e conciliando nessas encomendas. E depois de um certo tempo a gente falou, não dá mais, né, para a gente continuar os nossos próprios empregos, vamos abrir mão para o nosso sonho, que é empreender. E deu super certo, estamos aqui agora. Quais são as funções de cada uma de vocês aí no empreendimento? Eu sou confeiteira, né? Depois da formação de eventos, eu fiz a formação em confeitaria profissional, né? Então eu sempre gostei dessa área. A Letícia também gostou, sempre, né? Tava ali. Gostei de comer sempre. Quem não gosta? Mas eu sempre fui mais prática, assim, em relação a cozinhar, então eu fiz esse curso de confeitaria profissional, me especializei mais, aprimorei os conhecimentos, então eu cuido dessa parte, eu fico responsável pela cozinha, pela produção, né, de todos os produtos. E eu fico responsável pelo marketing, pela parte administrativa, pela parte criativa, pela parte de desenvolvimento de projetos. Então, basicamente é isso. A gente tem até uma piada interna que ela é o cérebro, que, aliás, eu sou o cérebro e elas são os braços, porque eu penso em tudo que a gente tem para fazer e ela executa toda essa parte de, não só de produzir os doces, mas tudo que está por trás disso, né? É fazer compras, testar os produtos, validar se dá certo ou não, ver a durabilidade. Então, é tudo bem complexo, mas basicamente ela fica com a produção e eu fico com o administrativo. Uhum. Quais foram os maiores obstáculos de empreender na periferia? Como é que é feito, por exemplo, o cardápio, que é uma coisa que, de repente, você coloca alguma coisa no seu cardápio que seja sofisticado para a região ou caro para a região e ao mesmo tempo quer ser diferente. Como é que é essas dificuldades aí de empreender na periferia? Olha, eu acho que quando a gente começou, existia sim uma insegurança mesmo nossa em relação a isso. Porque a gente começou, quando eu falo começar, eu tô falando do delivery, que faz 1 ano e meio, né? Que foi quando a gente realmente saiu dos nossos empregos para trabalhar só com a Bololândia. Quando a Bololândia cresceu mesmo através do delivery, que foi no começo do ano passado. Não existiam praticamente confeitarias na região. As que vendiam eram produtos bem simples, assim, bolinhos bem baratos e tal, e a gente já tinha uma pegada um pouco mais diferente, mas também não no nível que a gente tem hoje. Então, a gente teve, sim, no começo uma insegurança de, nossa, eu tô vendendo bolo, já é um pouco mais caro do que tem na região, será que vai dar certo?
e deu super certo, porque as pessoas se interessaram justamente pela imagem que a gente estava passando, eram produtos artesanais, produtos criativos, então desde o começo a gente teve um sucesso nesse delivery. Como é que é, Aline, para você chegar nos produtos que vão ser vendidos? Também tem essa conversa entre vocês duas, entre o que é viável na cozinha e o que é viável economicamente? Sim, bastante, né? Porque, assim, muitas vezes a gente se inspira em alguns doces de outras cidades, de até outras confeitarias na mesma cidade, só que estão mais bem localizados, né? Um exemplo foi mesmo na festa junina que a gente fez, a cheesecake de paçoca, que eu tava pensando um cardápio bem diferente e resolvemos, a partir de uma foto que eu vi de uma confeitaria que não é daqui de São Paulo, eu falei, olha que legal, uma cheesecake com calda de doce de leite. E aí a gente falou, não, vamos fazer uma cheesecake de paçoca com doce de leite, né, que é um produto diferente, um produto mais caro, né, mais valorizado, mas eu falei, então vamos fazer uma quantidade pequena, porque talvez não venda, né, talvez as pessoas achem caro, e foi totalmente ao contrário, a gente fez, no outro dia a gente teve que fazer mais, as pessoas pedindo, e resultado disso também foi esse festival que a gente fez agora, nessa semana, só de cheesecakes, porque realmente a gente perdeu esse medo, né, de fazer produtos diferentes, com medo de não vender por conta do preço, mas pelo contrário, né, a gente viu que dá super certo por conta da nossa valorização até dos nossos próprios produtos com os clientes que já estão acostumados com a gente. É isso, então, a gente no começo tinha sim uma insegurança, mas hoje a gente já não tem, a gente percebeu também que as pessoas aqui na região do Grajaú, elas têm interesse em consumir esses produtos, até porque a maioria delas trabalha fora daqui, então estão acostumadas a pagar mais caro em sobremesas no shopping ou em regiões mais centrais, então a gente percebeu uma super aceitação, produtos que a gente tinha medo de lançar, achando que não seriam vendidos, são os mais vendidos. E basicamente é isso, mas acho que foi um trabalho todo que a gente desenvolveu e hoje as pessoas compram esses produtos mais caros porque elas já conhecem a Boolândia. Se fosse no começo a gente tivesse lançado esses produtos, talvez não teria dado tão certo assim. Quem diz não aí é você, Letícia. A Aline pensa nas ideias e você fala, não, calma aí, é isso mesmo? Contrário. Eu tenho ideia toda semana de 1001 produtos. E aí, ai, Aline, pelo amor de Deus, faz isso, vai ser muito legal. E a Aline, tá maluca? Não tem como fazer isso. Isso daí vai dar maior trabalho, então isso daí vai ficar muito caro, não dá pra fazer. Então, é o contrário. Eu sou 100% a criativa da história, sabe? Eu trago o produto para ela e ela que fala o sim ou não. Mas se eu acredito muito naquele produto, eu bato o pé com ela e falo, ó, tem um inclusive, que é um produto simples, mas que ela tá me enrolando para fazer, e eu tô cobrando ela, porque vai assim, vai fazer sucesso quando a gente lançar. Então, eu crio, porque como ela que faz a produção, ela sabe se vai dar muito trabalho, ou se vai ter para venda, né? Então, ela que decide, eu crio e ela aprova ou não. Meninas, como é que foi a pandemia, a chegada da pandemia para o negócio de vocês? Deu medo? Vocês estavam se estabilizando ainda, né? Você falou que começou mais forte o delivery há 1 ano e meio. Deu medo da pandemia fazer com que o negócio, o investimento de vocês fosse por água abaixo? Olha, acho que foi. Eu estava até lembrando esses dias que, bem no começo da pandemia, a gente sempre fazia uma compra mensal, né? E aí, quando começou essa pandemia, eu falei: não, olha, vamos no mercado e vamos fazer uma compra que dê para, no máximo, 1 ou 2 semanas, porque a gente não sabe como que vai ser, né? Então, a gente vai pegar um valor que já, uma compra mensal que já é um pouco mais alta. E gastar todo esse dinheiro, às vezes a gente não vai poder abrir mais, vamos ter que afastar as pessoas que trabalham com a gente, eu não vou conseguir produzir tudo sozinha, porque a gente tem uma produção diária muito grande, então foi engraçado, eu estava lembrando esses dias que a gente aconteceu exatamente isso, o medo, bem no começo da pandemia, de ter que parar de vender, de ter que fechar o delivery, e foi justamente o contrário. Agora a gente faz compras até semanalmente,
porque a gente atualmente não tem muito espaço para estocar os produtos, né? Então, a gente tem sempre está comprando e foi totalmente o inverso, né? Eu acho que mesmo por conta de trabalharmos somente com delivery, né? As pessoas realmente ficaram em casa, em home office. Então, o mercado de delivery, acho que em geral, teve um crescimento muito grande. Então, no começo, sim, ficamos com medo, mas depois que a gente viu que realmente ia dar certo, que a gente ia continuar com todos os cuidados, claro, né? E continuar vendendo, então a gente deu uma tranquilizada. Deu para crescer, Letícia, nesse período? Bastante. Foi o período assim que a gente mais cresceu, principalmente financeiramente falando. O delivery ele aumentou. A gente já tinha uma demanda que a gente considerava grande, mas com esse cenário de pandemia, o delivery ganhou uma força assim de venda surreal que a gente não estava esperando. E claro que é uma situação, mas considerando o modelo de negócio que a gente tem, que é delivery e take-out, né? As pessoas chegam, veem o que a gente tem e levam embora. Deu super certo, a gente conseguiu crescer bastante, conseguiu fazer uma reserva boa de dinheiro, tanto que estamos finalizando as obras da nossa loja física, é algo que a gente já queria fazer, mas estava previsto meio que para o ano que vem, a gente estava estudando ainda. Só que como a gente conseguiu reservar uma quantidade legal de dinheiro, achou por coincidência assim, um ponto perfeito, que é o que a gente sempre quis, a gente fechou o imóvel e a gente está construindo a nossa loja. Que bacana. Você, Letícia e Aline, no meio da pandemia, a gente viu que muita empresa, até grande, quebrou. E vocês conseguiram consolidar o negócio de vocês, vão abrir a primeira loja, estão encaminhando muito bem, graças a Deus. Eu queria saber a que vocês atribuem isso. As pessoas em volta, a comunidade, ela tem dado uma prioridade para esses negócios locais? Quer responder essa ou eu respondo? Eu acho que sim, que as pessoas têm uma tendência assim, de valorizar atualmente o que é produzido ali na região. A gente recebe muita mensagem legal, principalmente pelo Instagram, de pessoas elogiando. Nossa, eu nunca tinha visto essa qualidade de doce aqui no Grajaú, que legal. E as pessoas acabam incentivando e apoiando muito o nosso trabalho. Mas eu acho que esse crescimento mais mesmo dentro do setor de delivery do que por ser ou não periferia. Eu acho que foi por conta da força que o setor ganhou. Uhum. A confeitaria de vocês, ela tem um padrão de qualidade de produto, de visual, que não perde para um produto que está instalado numa região mais abastada, numa região mais nobre. Queria saber como é que foi esse processo também de colocar esse produto de um apelo visual assim um pouco mais sofisticado na periferia. Se deu medo das pessoas não aceitarem, acharem que não, isso não é para mim, isso é muito caro para o meu bolso, né? Deu esse medo? Olha, eu acho que a gente tem um pouco ainda desse medo até hoje, né? Porque se a gente pega alguns concorrentes nossos, a gente vê que o preço é mais baixo, ou às vezes não o preço é mais baixo, mas é um produto diferente, é um produto que tem aquele apelo comercial bem forte, assim, de Nutella, Kit Kat, entende? Porque isso dentro da confeitaria vende muito. Mas é uma decisão que a gente tomou de realmente trazer uma confeitaria diferente, uma confeitaria criativa. A gente gosta bastante da confeitaria americana, então a gente sempre tenta pegar esses doces, que são doces tradicionais dentro desse estilo de confeitaria, e trazer para a nossa realidade, trazer para um estilo em que o público tenha interesse. O nosso público a gente já conhece, então a gente sabe o que vai vender ou não. Claro que tem um produto ou outro que a gente lança que faz muito mais sucesso do que outros, mas a gente tem uma noção já. Então, existiu sim esse medo, existe ainda, né? Porque somos pessoas, então a gente fica com medo em alguns momentos, mas acho que foi uma construção. Então, hoje, a gente entende que, com toda a nossa história, com todo o nosso trajeto, as pessoas já conhecem a Bololândia, então elas estão dispostas a pagar por esse produto que é mais sofisticado do que os outros que se encontram na região. Uhum. Meninas, muitas ideias de sucesso nascidas na periferia, elas acabam ganhando tanta força que viram franquias.
Isso é até comum acontecer. Vocês já pensaram nessa hipótese, nesse ponto de expansão do negócio de vocês? Essa eu vou deixar para você. Sinceramente, assim, em parte de produção de lojas, né, de lojas de alimentação, a gente não gosta muito de franquias, porque a gente já teve assim, mesmo nome, né, de lojas famosas, e que a gente vai em uma loja, aquele produto e vai em outra loja, não está tão legal assim, tanto visual como no paladar. Então, mesmo que em uma franquia você tenha toda uma parte de preparação, de cursos, de treinamento da equipe para que haja uma padronização dos produtos, a gente vê que muitas vezes não é totalmente legal, totalmente que fica igual a uma loja que a gente vê que é própria. Então, por esse motivo, a gente não pensa em abrir franquia, não. Sim, em ir outras lojas próprias, mas franquia não. Pode ser que um dia a gente mude de ideia, né? Mas eu acho que atualmente não está no nosso planejamento, só essa expansão mesmo de rede própria, né? Mas franquias não, a gente não pensa nisso. Uhum. Vocês começaram o negócio como uma empresa familiar. Vocês conseguem gerar empregos hoje? Sim, atualmente, no nosso delivery do Grajaú, a gente tem conosco 11 pessoas, contando com nós duas, né? Então, no caso, são 9 pessoas além de nós. E aí depois, com a loja física, vão ser em torno de 15 a 16 pessoas, né? Então, a gente, sim, consegue gerar empregos e isso para a gente também é bem gratificante. Vocês, como eu falei antes, começou como um negócio familiar e aí vocês estão gerando aí empregos, estão gerando, claro, que um desenvolvimento aí, não só para o negócio de vocês, mas como para essas pessoas que estão direta e indiretamente ligadas ao negócio. Eu queria saber como que vocês veem o potencial desses pequenos negócios justamente para isso, para gerar emprego e movimentar a economia local. Olha, eu acho que esses pequenos negócios, eles têm muita força, principalmente quando a gente fala de negócios familiares, eu acredito muito no potencial. Quem começa um negócio familiar tem amor naquilo ali, naquele processo todo, porque está lidando com família. Então, a gente começou só com as pessoas da nossa família, a gente já percebeu uma transformação na vida dessas pessoas. A gente tem 2 tias que trabalham com a gente, uma cunhada, o nosso irmão. Então, eu acho que quando a gente vê as pessoas próximas da nossa família ali se desenvolvendo, a gente consegue perceber que é possível crescer e fazer com que outras pessoas cresçam com a gente. Então, eu acredito que os pequenos negócios têm um potencial muito grande de transformação, principalmente naquela célula ali onde ele se encontra. É muito legal você gerar empregos e ver que pessoas estão tendo as suas vidas transformadas por conta do seu negócio. Aline, você falou que experimentou aí a cheesecake de doce de leite, que me deixou com vontade, o pessoal de casa com certeza também com vontade. Queria saber como é que é esse processo. Se é só assim, se você busca criações diferentes do mercado, ou se você tem essa pesquisa constante para ver o que pode ser interessante aí para ampliar e também, de repente, até ouvir o público de vocês com relação ao que as pessoas gostariam que tivesse no cardápio. Como é que é esse processo? Olha, a gente sempre abre assim no Instagram, né, perguntas para o pessoal responder para a gente, falar, olha, o que vocês gostariam de ver no nosso cardápio que não tem ainda, ou o que vocês mais gostam, né? Então a gente sempre aguarda esse retorno do nosso público que nos ajuda bastante a definir alguns pontos, né, do nosso cardápio. Mas sim, nós também sempre buscamos ver outros produtos, ver aquilo que, isso fica legal, mas talvez não exatamente dessa forma, com o nosso com o que a gente está acostumado a fazer, né? Mas talvez esse doce com isso, por exemplo, né? Essa cheesecake de doce de leite, a gente falou, não, vamos fazer coca. E deu super certo. Então a gente sempre vê aquilo, às vezes procura um doce diferente e agrega o que a nossa identidade, aos produtos que a gente já tem no nosso cardápio também.
Uhum. Como é que é o processo? Vocês preparam o doce e já colocam para venda ou tem um processo aí de testes para que as pessoas consigam, para que quem está em volta de vocês fale se tem aceitação ou não? Como é que é? Olha, eu até confesso, né? A Letícia é muito crítica em relação ao que não tá. No começo eu até não gostava muito das críticas dela, né? Porque sempre tinha que, não, não tá bom, não tá bom. E aí eu sempre fazendo de novo, né? Mas a gente tem um processo muito grande de testes. A gente testa os doces umas, sei lá quantas vezes, até chegar no que realmente a gente acha que está legal para o nosso público, né? Que está acostumado com os nossos doces de uma forma diferente, né, comparado a outras lojas. Então a gente tem assim a gente testa bastante e não só eu sou muito crítica também aos doces que eu mesma faço, né? Então eu sempre acho que eu sou meio perfeccionista em relação a isso, né? E a Letícia é crítica em relação ao paladar, tá? Fala, não, essa textura talvez não seja tão boa, e aí a gente vai testando N vezes até falar, não, agora tá legal. Muitas vezes também a gente faz amostrinhas, né, e manda para os nossos clientes sempre que eles compram com a gente, manda, olha, esse aqui é um pedacinho desse doce que a gente está testando, me fala se está legal, o que tem que mudar. Então, esse relacionamento que a gente tem com o cliente bem próximo ajuda também bastante da gente no desenvolvimento de novos produtos e novas receitas também. Meninas, a precificação é uma das partes mais delicadas. A gente já falou aí ao longo da nossa conversa que vocês comentaram sobre essa questão de cobrar um pouco mais, que deu esse medo. Como que é feita essa conta entre o que as pessoas podem pagar, lembrando que a gente está falando da periferia, entre o que as pessoas podem pagar e o valor justo por aquilo que vocês estão vendendo? Como é que é feito esse processo? Olha, a gente tenta equilibrar, não é fácil mesmo, é bem difícil, acho que é um dos pontos mais difíceis dentro do nosso negócio. Por quê? Vou te dar um exemplo prático disso. Bolo no pote. Bolo no pote aqui na região custa em torno de 7, 8 reais. O nosso está beirando os 10. Então já tem gente que fala, nossa, mas 10 é muito caro. Eu já comprei por 5, por 7. Só que acontece que a gente tem uma qualidade, não só, quando a gente fala qualidade, as pessoas pensam que é de ingrediente, e isso é até fácil conseguir. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue ir no supermercado e comprar um insumo bom. Mas é uma qualidade técnica. A Aline, ela é formada em confeitaria. A gente tem uma nutricionista que fez toda uma instrução para a gente trabalhar com qualidade, com o máximo nível de higiene possível. Então, tudo isso está embutido no preço. O que a gente tenta fazer é balancear. Alguns doces que têm um custo um pouco menor, a gente consegue vender ele por um preço um pouco mais legal, e outros, que é o caso do bolo no pote, que a gente tem um custo alto, porque a gente tem um nível de qualidade muito alto, muito bom, muito alto, e a gente não consegue vender ele por um preço tão bom quanto a gente deveria. Mas então a gente tenta balancear, pegar produtos com custo um pouquinho menor e vender por um preço melhor, e alguns outros que têm um custo alto, a gente tenta vender por um preço mais ali próximo do que se vende na região. Meninas, vocês estão localizadas no Grajaú, que é um distrito que tem mais habitantes do que 70% das cidades do interior de São Paulo. É um distrito bastante populoso e que tem muita iniciativa empreendedora. Como é que vocês fazem para não ser mais do mesmo? Olha, eu acho que no começo é um pouco difícil isso, porque para você não ser mais do mesmo, você precisa ter dinheiro. Por quê? Porque você precisa investir em embalagem, você precisa investir numa identidade visual, numa construção de marca. E isso não é barato. E isso não é toda empresa que tem para colocar desde o começo. A gente também não tinha. Só que a gente conseguiu fazer uma reserva, conseguiu trabalhar bastante durante todo esse tempo a identidade da nossa marca. Então, hoje a gente consegue ter um diferencial, consegue ter uma embalagem um pouco melhor. Então, assim, acho que aos poucos. Ninguém consegue se diferenciar totalmente desde o começo, a não ser que tenha muita grana ali para colocar desde o começo. A gente não tinha, hoje a gente tem um pouco mais, então a gente consegue se diferenciar criando produtos diferentes. Agora a gente está mudando toda a nossa linha de embalagens, então em breve a gente vai ter uma embalagem assim, incrível, muito bonita, personalizada para os nossos doces.
acho que é um trabalho de formiguinha, que aos poucos a gente vai conseguindo alcançar o que a gente sempre quis. Vocês falaram que vão abrir a primeira loja em breve, né? Como é que vai ser essa estrutura de loja? Lembrando que a gente ainda permanece na pandemia e se vocês vão abandonar o delivery por conta dessa primeira loja. Não, a gente não vai abandonar o delivery, né? Nós vamos ter 2 pontos de delivery. O Grajaú, a gente vai permanecer, né? E vamos ter a loja, mas não vai ter consumação na loja, vai ser uma loja take-out. As pessoas peguem e levem para comer na sua casa, no trabalho, enfim. E o segundo ponto de delivery, que vai atender uma região mais central, né? Que é um pouquinho mais para Interlagos, né? Uma região que a gente não conseguia alcançar com o delivery do Grajaú. Então, a gente vai ter esses 2 pontos de delivery, que ainda continua em crescimento, e a loja nesse formato também por conta da pandemia, que a gente não pode ter um salão para reunir as pessoas, para a pessoa consumir no local, ainda como está com essas medidas de proteção, né? A gente definiu por esse modelo de negócio atualmente. E acredito que seja um modelo que a gente vai manter, porque eu acredito muito no poder do delivery, vai crescer muito ainda. Apesar de muitos negócios, eu participo de grupo de empreendedores de delivery, muitas pessoas falam, ai, tá caindo agora as vendas com a reabertura do comércio, mas eu não acredito que vai ser um setor que vai voltar a crescer, vai voltar, vai parar de crescer, né? Eu acredito que ele vai continuar crescendo, porque junto com muitos novos usuários, muitas pessoas que não estavam habituadas a comprar por delivery agora compram, então acredito que vai crescer muito e a gente não vai deixar de fazer delivery, pelo contrário, essa loja que a gente está abrindo, ela é 100% focada no delivery, a nossa produção vai acontecer lá para alimentar esses 2 pontos de delivery e vai ter o take-out também para quem quiser ir lá retirar e levar para casa, mas a gente não pretende trabalhar com mesas de consumo, com esse estilo que é outro modelo de negócio, né? Uhum. Meninas, boa parte das empresas acabaram quebrando aí no meio da pandemia porque não tinham planejamento financeiro. Vocês falaram que conseguiram até fazer uma reserva nesse período de pandemia e que foi com isso que vocês vão conseguir abrir essa primeira loja. Queria saber quais foram os ensinamentos que vocês ficaram que ficou com relação à pandemia, sobre essa questão financeira, da estrutura financeira do empreendimento e para levar daqui por diante? Olha, eu acho que particularmente a maior lição que eu tirei é que precisa sempre poupar, independente da situação que você esteja. Às vezes você tem um negócio ali que está vendendo demais, está vendendo muito, e você acha que é o momento de investir todo o dinheiro que você tem, só que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Tem situações que são totalmente adversas e que são externas ao seu negócio que você não tem controle, como é o caso da pandemia. A gente não sofreu com isso porque a gente já trabalha com delivery, mas poderia ser outra situação. Então, acho que é muito importante você poupar, você sempre ter uma reserva de dinheiro, porque nunca se sabe o que vai acontecer. Então, se você tem essa reserva, você consegue sobreviver por algum tempo, até conseguir se restabilizar. Então, muitas empresas, principalmente na pandemia, quebraram justamente por isso, por não estar preparada para qualquer adversidade. Independente do que possa ou não acontecer, acho que a gente tem que estar preparado. Como empreendedor, a gente tem que entender que o mundo é isso, que as coisas vão acontecendo e que a gente não tem controle sobre tudo. Então, a gente tem que planejar, tem que estudar e, principalmente, tem que poupar dinheiro. Aline, você quer complementar essa questão? Eu acho que a gente não sofreu em relação, né, à pandemia por conta disso. A gente já tinha uma reserva considerável, porque já estávamos pensando em comprar os nossos equipamentos profissionais, né? Porque até então, até a última Páscoa, que foi no meio do começo dessa pandemia, a gente não tinha os equipamentos profissionais, né? Então a gente já estava com o valor já guardado para investir nesses equipamentos. Veio todo esse processo de pandemia, a gente pensou que nem ia vender na Páscoa. E também totalmente ao contrário, a gente vendeu mais dos ovos. Então, também com este valor, a gente conseguiu continuar, né, reservando para agora investir na nossa loja. Então, eu acho que, como a Letícia falou, a gente sempre tem que ter um planejamento, né? Às vezes a gente
fica um pouco empolgado e quer investir nisso, naquilo, mas sempre pensar bastante, planejar, estruturar o seu negócio para realmente continuar crescendo, né? Não quebrar, como foi o caso de muito que aconteceu agora, infelizmente, por conta da pandemia. Meninas, eu queria agradecer a presença de vocês aqui na Lesp Conecta, essa troca aí. Eu acho que quem está lá do outro lado e pensando em empreender, eu acho que ficou um pouco mais motivada aí com a história lindíssima de vocês, que começou, elas não falaram, mas elas começaram num quarto da casa da mãe, não é isso? E agora já vão abrir a primeira loja e que vai ser com certeza muito próspera e muito sucesso. Parabéns para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, é isso. A gente começou no quarto do nosso irmão, transformou ele numa pequena cozinha e agora a gente vai abrir nossa loja. Então, acho que se foi possível para a gente, todas as pessoas que se empenharem podem conseguir também. Com certeza, com toda certeza. Esse foi mais um Alesp Conecta. A gente falou do empreendedorismo na periferia. Eu conversei aqui com a Aline e a Letícia Xavier. Elas são irmãs e são empreendedoras no Grajaú. Você fica com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.